Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: estamos conversando e vamos nos encontrar. Fala que busca relacionamento sério, assim como eu. Mas falou querer olhar meu celular. Respondi que não. Até porque tenho conversa de amigas. Eu tô falando pra vocês, tô cantando essa bola de um tempo pra cá, que as pessoas estão ficando sem noção, tá chegando num nível assim alarmante da falta de noção. Outro dia apareceu, se eu não me engano, foi na caixinha de perguntas do Instagram, apareceu que o moço, ele pediu, um teste de personalidade. Ele quis aplicar um teste de personalidade no primeiro encontro, né? Então, quer dizer, meu Deus, eu tô praticamente com a Sheila do RH, aplicando um teste de personalidade. Agora aqui eu tô conversando com a pessoa, a gente nem se encontrou, nós estamos só conversando. E aí, então, ele já está falando que quando a gente se encontrar, que ele quer ver o celular dela. Então, gente, agora eu quero que vocês parem e pensem. Se a pessoa está querendo isso no primeiro encontro, vocês já imaginaram o nível de controle que essa pessoa vai querer exercer sobre a outra? Ah, mas então o que leva a pessoa a ser sem noção desse jeito? Bom, tem gente que é sem noção mesmo por natureza, tanto que você vai encontrar características do sem noção até na família da gente, com certeza. Aliás, essas pessoas aqui, elas vêm de uma família, né? Elas não brotaram debaixo de um cogumelo, elas vêm de alguma família. Então, nós vamos ter esses membros sem noção na nossa família. Agora é que vocês estão assistindo esse vídeo dia 5 de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo dia 9 de dezembro, ou seja, um mês antes. Então, nem no Natal nós chegamos. Então, quer dizer, no Natal a gente encontra muitas vezes parentes sem noção, que fazem as piadinhas sem noção, que fazem comentários sem noção. E aí, essas pessoas sem noção, se no dia a dia elas já manifestam comportamentos sem noção, num relacionamento amoroso, isso ganha amplitude. Então, é a amplificação da falta de noção. Por quê? Porque vocês podem ver, o relacionamento amoroso, ele costuma ter as emoções mais amplificadas. Então, se uma pessoa é insegura, no relacionamento amoroso ela fica muito mais. Se uma pessoa é ciumenta, tem ciúmes até de amigos, de familiares, no relacionamento amoroso, isso fica muito mais amplificado. E assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, provavelmente, é uma pessoa insegura. Não tem outra explicação. É uma pessoa insegura, é uma pessoa que talvez tenha passado por situações de traição. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Hoje em dia, não é necessário uma pessoa ter passado por uma experiência de traição para ficar assim. Sabe por quê? Porque hoje em dia, com a internet, nós temos grupos na internet que vão formando bolhas. E aí o que acontece? Dentro dessa bolha, todo mundo que está aqui dentro dessa bolha vai proliferando o mesmo pensamento. Então, quando você está dentro dessa bolha, você tende a acreditar que aquilo ali é o absoluto, que acontece com todo mundo. Então, por exemplo, quando você pega esses grupos de Red Pill, que são esses homens que vociferam contra as mulheres, por mais que eles digam que não, por mais que eles digam que a Red Pill não é misógina, não fala contra as mulheres, quando você vai ler os comentários, é a coisa mais horrorosa do mundo. Os comentários em vídeos assim, com essa temática Red Pill, MGTOW, essas coisas aí. Então, hoje em dia, um cara, como eu estou dizendo, ele precisa ter passado por uma situação traumática, como uma traição, por exemplo, a mulher agiu super de má fé com ele,
o enganou, o traiu, ele precisa necessariamente ter passado por isso para ficar tão inseguro e agora se achar no direito de querer ver o celular da mulher no primeiro encontro? Não, ele não precisa necessariamente ter passado por isso, porque hoje, se ele participa dessa bolha, e olha, eu tô para falar que esse cara talvez participe dessa bolha, para um comportamento assim, então o que acontece? Dentro dessa bolha, eles falam tanto isso, que os que estão consumindo, eles de fato acreditam que isso vai acontecer em todos os relacionamentos, todas as mulheres. Aí é aquela coisa, né, de generalizar, é a generalização. E aí ele fica tão convencido daquilo que quando ele começa a se interessar por alguém, ele já se acha no direito, porque lá dentro da bolha, aquele pensamento e aqueles comentários tão sem noção, dentro daquela bolha, eles ganham conotação de verdade absoluta. No nazismo, é do nazismo que nasce aquela frase, que se eu não me engano, era do cara responsável, vamos dizer, pelo marketing do Hitler, e ele dizia que uma verdade contada 1000 vezes se torna uma mentira. É aí que nasce também essa questão da narrativa que se dá. Então, a narrativa que se dá. Não importa, eles sabem que eles estão contando mentira. Eles sabem. Tem grupos hoje aí, né, no âmbito político, por exemplo, que sabe que está falando uma inverdade, mas não tem problema. Porque eles soltam aquilo e o que importa é que aquilo sendo proliferado, e hoje, como eu estou dizendo, com a internet, aquilo vai sendo proliferado, vai sendo compartilhado e aquilo ganha conotação de verdade. Então, esses homens estão lá dentro dessa bolha, compartilhando e todos falando, e vão falando aquela linguagem. Então, aquilo ali, aquele pequeno universo que você pega, por exemplo, né, aquele pequeno grupo de homens, ainda que seja, vamos supor, vamos falar que seja um canal grande, ainda que seja 1 milhão de homens ali. Quando você pega dentro do contexto de 8 bilhões de pessoas no planeta, se a gente fosse dividir 50-50, seriam 4 bilhões de homens, o que significa 1 milhão? Nada. Só que ele vai acreditar que aquilo ali, a partir da bolha, ele projeta para o universo. E aí ele se acha, inclusive, no direito de chegar e falar, eu tenho que ver seu celular. E quando você negou, quando você disse não, ele só reforça o que ele ouviu dentro da bolha. Tá vendo? E se ele deixar o seu depoimento, se ele falar, amigos, Red Pills, eu pedi para ver o celular dela, adivinha? Aí eles vão falar, ela negou. Ele, pois é, vocês estão vendo? E aí todos batem palmas em uníssono. E aí, tá vendo? Um pensamento sem noção vai reforçando todo o pensamento sem noção e eles vão acreditando que isso aqui, que para nós que estamos fora da bolha soa como o maior absurdo do mundo, para eles soa como se eles estivessem fazendo, tá vendo? Ó, eu falei lá, tá vendo? Peguei mais uma interesseira, peguei mais uma sem vergonha. Então, no universo deles, isso aqui, meu Deus, é uma arapuca para pegar mulheres sem vergonha. Então, vocês estão entendendo por que, repito, isso aqui significa necessariamente que esse cara aqui faça parte desses grupos? Não. Até porque nós não podemos generalizar. Aqui pode ser um cara que seja simplesmente sem noção, pode ser um cara que venha de traumas passados, ou pode ser um cara que participa desses grupos. Ou pode ser a mistura de 2 fatores, pode ser a mistura dos 3, né? E de tantos outros fatores que, como eu digo, a complexidade do ser humano é enorme. Então existem muitas variáveis a serem consideradas. Porém, aqui nos limitamos a falar apenas de 3 aspectos, 3 possibilidades, né, que poderiam levantar essa questão aqui. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que eu possa de fato entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.